no final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente passou por um momento de crise muito grande aqui no Brasil, no universo do audiovisual, né? O governo do Fernando Collor de Mello, eles extinguiram a Embrafilme, que era a empresa brasileira pública, né? Dedicada exclusivamente à produção e distribuição dos filmes brasileiros. Então, durante 20, 30 anos, todo o cinema brasileiro foi realizado através do fomento da Embrafilme, de recursos da Embrafilme, distribuição da Embrafilme. Então, quando a Embrafilme foi extinta, criou-se um hiato, aí, um momento de não produção, de não filme, de não verba, de não recursos para o cinema. E aí, cineastas, realizadores, produtores, governo, todo mundo teve que se agrupar e pensar numa nova alternativa, num novo caminho de como a gente conseguiria reerguer o cinema brasileiro, né? E a produção audiovisual como um todo. Então a gente passou alguns anos, aí, 90, 91, 92, com praticamente nenhum filme sendo produzido, ou 1 ou 2 filmes por ano. E nesse momento, que opção que a gente seguiu, né? O governo, realizadores e tal? A opção de leis de incentivo, de leis de fomento que unissem a iniciativa privada, as empresas estatais, o governo, mas que unissem de uma forma não assistencialista, ou não de uma forma assim, temos ali um guichê que a gente pode ir lá buscar dinheiro. Mas não, se criou um tipo de sistema de leis de incentivo ao audiovisual. Lá atrás, em 91, era a Lei Rouanet, a Lei Sarney, que depois virou Lei Rouanet, etc. e tal, que é a base de todas essas leis de incentivo ao audiovisual que a gente tem hoje. Basicamente são leis de renúncia fiscal. Então as empresas têm ali um lucro apurado no ano, parte desse lucro é tributado e parte desse tributo que deveria ser pago, ele é destinado à produção audiovisual independente brasileira. Então isso é um modelo, é um sistema que já é presente em outros países e no Brasil isso funcionou muito bem. Porque tanto as empresas privadas quanto as empresas públicas, grandes empresas, geram realmente grandes volumes de recursos e esses recursos têm sido sistematicamente aplicados nesses últimos 20 anos nos projetos audiovisuais brasileiros. Então, e essa política foi só se sofisticando. Nesses últimos anos, né, os anos 90 inteiro, a gente realmente saiu de 2 filmes, 3 filmes por ano, para 5, para 10, para 15, chegando até hoje aí no número de quase 80 ou 100 filmes por ano. Então realmente é um número muito expressivo e eu não tenho dúvida que a Gulani, a nossa carreira aqui, está intrinsecamente ligada à evolução das leis de incentivo no Brasil. Então a gente começou com uma lei pequena, com uma lei quase que exclusiva ali, ligando o imposto de renda a pagar, com dedução e depois investimento em projetos audiovisuais, e hoje a gente tem um sistema de lei muito sofisticado. Então, além dessa lei que é o artigo 1º e 1º-A e a própria Lei Rouanet, que você pode destinar lucro das empresas para a produção audiovisual, você tem toda a lei do artigo 3º, 3º-A e 39, que traz as televisões e as distribuidoras internacionais mais ou menos no mesmo raciocínio, podendo investir com imposto a pagar, parte desse imposto na produção brasileira. Você tem todo o grupo de Funcines, que atrai bancos de investimento, agentes financeiros para o universo audiovisual. Você tem agora as leis, agora não, já existem há algum tempo, as leis estaduais e municipais, né, pautadas também nos impostos de cada né, da esfera municipal, depois da esfera estadual, depois da esfera federal. Uma conquista mais recente, que foi a criação desse fundo setorial do audiovisual, que certamente está revolucionando o modelo de financiamento dos projetos brasileiros. Então, enfim, a nossa posição aqui em relação a toda a gama de leis de incentivo que o Brasil criou nesses últimos anos é muito positiva. Eu acho que realmente a gente conseguiu, juntos, como sociedade civil, em trabalho de muita parceria com o governo, com agentes internacionais, todo mundo que tem de alguma forma alguma relação com o cinema brasileiro, conseguimos assim, realmente realizar uma revolução. Então, sob o meu ponto de vista, eu não vejo grandes problemas assim. Falando mais objetivamente, assim, né, procurando o tal do pelo em ovo, eu acho assim que existe ainda não foi totalmente regulamentada
a participação das distribuidoras estrangeiras no cinema brasileiro. Então, a utilização do artigo 3º. Então, fica uma coisa muito de negociação particular entre o produtor e a distribuidora estrangeira, que, claro, tem muito mais poder, muito mais estofo e tal. Então acaba que essas negociações, eu acho que o produtor ele às vezes precisa de um dinheiro muito importante para o filme ser concluído ou ser feito e tal, e ele tem que aceitar um pouco as condições do dinheiro que vem com uma chegada de uma distribuidora americana grande, o tal do artigo 3º. Então eu acho que aí valeria uma revisão da Ancine, dos formuladores da política pública, em realmente criar-se uma situação, chamar todo mundo para a mesa e criar uma situação confortável e equilibrada para todo mundo. Um outro ponto que eu acho que talvez não seja uma preocupação da grande maioria, assim, mas a Gulani vive muito isso, é a questão da coprodução internacional. A gente faz bastante aqui coproduções internacionais, gostamos de fazer, você complica bastante a tua vida quando você decide fazer coproduções internacionais, tanto de filmes de diretores estrangeiros com o Brasil, quanto de filmes de diretores brasileiros com o mercado internacional, e eu também... e a produção internacional, a coprodução internacional, ela é considerada, depois que você consegue o reconhecimento da coprodução, você tem todos os mecanismos de lei que servem para um filme 100% brasileiro, servem também para a coprodução. Então, talvez aí também valesse um ajuste, assim, a coprodução tem um timing, tem tem detalhes da sua formulação, do contrato de coprodução, do tempo. Às vezes o coprodutor internacional já tem o dinheiro dele, como que a gente faz? Tem que esperar 2, 3 anos para captar o dinheiro no Brasil. Então, sabe? Então, acho que talvez valesse um olhar também um pouco mais afinado para a política relacionada a coproduções internacionais. Quanto mais a gente puder ter leveza e mais simplicidade na elaboração dos processos junto à Ancine, junto ao fundo setorial e tal, sem dúvida o mercado vai ganhar. A Ancine vai ganhar em agilidade, o produtor vai ganhar em agilidade, todo mundo vai ganhar simplificando os processos. Talvez sejam os próximos passos nos próximos anos que a gente vai poder elaborar essa simplificação dos processos, né? Mas acho que é por aí, não tenho muito mais elogios do que críticas a fazer a todas as leis. Continuando, assim, qual deveria ser o critério para se usar o recurso público, né? O recurso originado pela política pública, né? Eu, particularmente, aqui na Gulani, a gente tem uma visão muito plural do cinema. O cinema, a gente não vê muito aqui o cinema como um cinema ou comercial, ou autoral, ou experimental, ou que tem tudo para dar certo e não dá certo, ou que não estava pensado para dar certo e depois dá certo. A gente acredita num tipo de cinema só, que é cinema bom. Sabe, o cinema bem escrito, bem produzido, bem atuado, bem fotografado. Então, obviamente, o público tem as suas preferências. Então acho que a gente não deve nem entrar nessa pegadinha de fazer só o que o público quer ver ou está acostumado a ver, e nem negar isso também, e nem entrar no mundo, vou fazer o meu cinema e acabou. Então, por isso que a gente acredita aqui na Gulani muito num cinema plural. Então, a gente investe muito aqui todo ano em desenvolvimento, em procura, em criação, de todo tipo de projeto. Então aí você encontra projetos que são mais destinados naturalmente a uma carreira de festivais, a uma carreira de vendas internacionais, que é uma coisa que se fala muito pouco, se discute muito pouco aqui no Brasil, a conquista do mercado internacional com os filmes brasileiros, né? Tem outros filmes que a gente já vê claramente que eles têm muito mais uma ligação com o público brasileiro mesmo, assim. Ele é uma comédia, ele é uma coisa que ele é quase uma metáfora da realidade brasileira naquele momento. Então esses filmes eles têm muita chance aqui no Brasil, mas muitas vezes eles não viajam nem para o Paraguai, sabe? Não viajam, não saem da fronteira brasileira. Então é muito difícil de você saber o que vai acontecer antes, né? Você escreve o filme, você filma, você pós-produz e tal, e você vai ter uma noção clara de que filme você tem na mão mesmo quando o filme está pronto.
Aí eu acho que é mérito do filme se ele conseguir vender 2, 3, 4, 5 milhões de ingressos e se a política audiovisual brasileira faz com que boa parte desses recursos gerados pela receita do filme voltem para os cofres públicos para continuar alimentando e financiando novos projetos. Então, na minha cabeça, assim, na minha avaliação, realmente eu acho que não faz nenhum sentido a gente ter qualquer tipo de proibição. Filmes que têm chance de carreira comercial importante não deveriam poder tocar fundos públicos. Acho o contrário, acho que uma coisa alimenta a outra. O mercado ele é amplo, entendeu? Assim, o próprio fundo precisa de sucessos comerciais ou as leis de incentivo para que volte dinheiro para lá, para que ele possa investir também em projetos mais experimentais, mais de alto risco e tal. Então, sob o meu ponto de vista, realmente eu acho que não devemos fazer nenhum tipo de diferenciação, assim, sabe? Eu acho que tem que ter, sim, uma avaliação muito séria de quem é o produtor, quem é o diretor, se entregou o último filme, se as contas estão certas, se as prestações de contas estão em dia com a Ancine, todo esse tipo de controle mais da operação formal, né? Isso tudo tem que ter mesmo, assim, não dá para ser um negócio, vou ali, pego um dinheiro e pronto. Olha, quando você compara a política audiovisual do Brasil com a política audiovisual de outros países, na verdade, quem está inspirando muito é o próprio Brasil. Os outros países todos, assim, especialmente por essa questão dessa crise econômica mundial que a gente viveu aí de 2008 em diante, muitos países cortaram as suas linhas de incentivo à produção audiovisual, né? Então Portugal, Espanha, a própria Itália e outros países também tiveram problemas seríssimos na continuidade da sua produção audiovisual. Eu acho que o Brasil tem a gente já bebeu das fontes internacionais, a gente já se inspirou muito no modelo francês, a gente olhou muito o modelo canadense, nesse momento de formulação das políticas públicas aqui no Brasil. E eu acho que hoje em dia, claro que a gente pode sofisticar, claro que a gente pode sempre trazer um elemento ou outro tal, mas eu acho que hoje em dia quem está criando uma certa inveja boa no mercado é a própria política brasileira. Né? Então você vê muitos parceiros internacionais nos mercados, nas feiras, as pessoas assim ávidas como acesso ao mercado brasileiro, como acesso aos recursos. É até perigoso isso. Porque assim, não dá para a gente também ter o dinheiro brasileiro a serviço da produção internacional. Tem que ser a serviço dos interesses brasileiros, seja ele em coprodução, seja ele para filmes brasileiros, para produções majoritárias brasileiras ou coproduções minoritárias, não tem problema, mas tem que ter a presença séria e realmente estruturada, oficial do Brasil. Então, eu acho que sempre a França é um país que a gente deve estar sempre atento, sempre olhando para o que muda, porque eles sofisticam a política deles. Acho que, por um outro lado também, assim, a promoção dos filmes locais de cada país europeu, Canadá também, tem um apoio muito grande quando você vai para o mercado internacional. Isso é uma coisa que a gente está começando no Brasil com o programa de exportação lá, o Cinema do Brasil, com o apoio da PEX, do MRE, do Ministério da Cultura, Ancine, CIAESP aqui de São Paulo e tal, programa que atende a todos os produtores brasileiros e que exatamente o objetivo desse programa é fomentar a exportação do cinema brasileiro. Então, isso eu acho que a gente já tem um caminho super bem andado e podemos andar muito pela frente ainda. Então, quando você se compara com a Itália, França, Alemanha, Japão, Canadá, eles investem muito nos filmes deles, nos festivais internacionais, na corrida para o Oscar, nas feiras e mercados, entendeu? Que isso realmente é um jeito de colocar a cinematografia local de cada país destacada no mundo. Então eu acho que isso seria talvez a gente olhar um pouco mais para como esses países promovem os seus filmes fora, talvez fosse um bom caminho para a gente aqui melhorar um pouco do nosso também. A gente já faz isso, já faz bastante isso. Mas, assim, né, relacionado especificamente à pergunta de vocês, eu acho que é por aí.